História da Igreja hoje, desde quando a Igreja começou a usar o nome de católica. O adjetivo católica é anterior ao nascimento da Igreja. Em grego, katolikos quer dizer aquilo que é conforme o todo. Hoje em dia, a palavra equivalente seria holística. Mas assim, de uma forma geral, a tradução para a palavra católica é sempre universal, mas ela também tem um sentido muito mais amplo. E o primeiro documento que contém o adjetivo referindo-se à Igreja, o adjetivo católico referindo-se à Igreja, é uma carta de Santo Inácio de Antioquia endereçada à Igreja de Esmirna, quando ele estava sendo levado para o martírio em Roma. E o bispo de Esmirna era Policarpo. Policarpo ele já havia conhecido pessoalmente o apóstolo João. E para ele, Santo Inácio diz: onde compareceu o bispo, aí esteja também a multidão. Da mesma forma que, onde estiver Cristo Jesus, aí está também a Igreja Católica. Aqui, segundo Santo Inácio, a igreja local é aquela onde o bispo está. E a Igreja Católica, ou seja, universal, é onde Jesus está. Que a Igreja Católica acolhe a todos. Mas só que essa palavra também não era usada somente nesse sentido. E São Justino, quando ele escreveu o Diálogo a Trifão, ele usa essa mesma palavra referindo-se à ressurreição geral de todas as pessoas. Portanto, esse termo se aplicava à universalidade do número das pessoas, como numa imagem de uma igreja que acolhe a todos. Como aqui fala que São Justino ele se referia à universalidade do número das pessoas. Da mesma forma, é a igreja. A Igreja Católica, ela acolhe a todos. E a partir do século IV, começou a surgir algumas heresias. E São Cirilo de Jerusalém, para ele comparar a fé ortodoxa com a fé herética, ele usa o termo fé católica. Ou seja, aquela fé verdadeira é a fé que aceita a total verdade revelada, aceita tudo aquilo que foi deixado por Jesus. Já a fé herética não. A fé herética escolhe apenas algumas coisas que lhe convém e aquilo que não lhe convém é como se fosse meio que inválido. Como aqui fala, ó, seleciona o que mais lhe convém e rejeita os demais conteúdos da fé. Já a nossa fé católica não. A nossa fé católica a gente acolhe tudo aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que Jesus nos revela através da nossa igreja. Então, a partir daí, a palavra católica começou a designar não somente uma fé que acolhe a todos, mas também uma fé que acolhe todos os sacramentos, que acolhe toda a fé mesmo, e também que acolhe tudo aquilo que Jesus e os apóstolos nos deixaram, nos ensinaram. E com isso a palavra foi sendo incorporada ao credo como forma de distinguir a igreja que guardava a fé inteira das seitas heréticas que estavam nascendo e que desprezavam todo da fé. Ou seja, no credo a gente professa a nossa fé, que a gente crê em Jesus, que a gente crê na nossa igreja, na igreja católica. E aqui diz mais que ao longo do tempo foi acrescentado a palavra romana, ou seja, nós somos católicos apostólicos romanos. Mas pode parecer assim uma contradição, porque se a igreja é católica, ou seja, universal, que ela está em todos os lugares, como que ela vai ser romana? Como que ela vai pertencer somente a um local? Não. Mas aqui vem dizer assim: diante do protestantismo, o objetivo disso foi salientar que a igreja não é inteira, ou seja, católica, se o sucessor de Pedro, o Papa, não estiver incluído nela. Ou seja, a nossa igreja não será inteira, por inteiro, se não tiver o nosso Papa, se não tiver essa base, esse sucessor de Pedro. Pedro, que é rocha, e a rocha é a nossa base. Então, em qualquer lugar do mundo, quem for católico vai estar ligado a esse sucessor de Pedro, ao Papa, seja no Oriente, seja no Ocidente, ou em qualquer lugar que seja. Nós seremos católicos. E aqui
vem dizer mais. A igreja é una, por isso é católica, pois possui o todo, nada tendo jogado fora. A nossa igreja é muito linda. Ela acolhe a todo tipo de pessoa e ela acolhe aqueles que querem se unir a Cristo. E que a gente possa amar cada vez mais a nossa igreja santa, apostólica, católica e romana. E aqui, para finalizar, vem dizer: em Roma, no túmulo do apóstolo Pedro, está a casa de todos que se deixam abraçar pela Mãe Igreja. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.